pessoal, eu sou Daniel do Apostolado, filho de Santo Atanásio, discípulo de São Pio X, e temos a graça de estar aqui com o Frei Tiago de São José mais uma vez, primeira vez em 2021, Frei. Queria dar um bom dia, agradecer pela disponibilidade de sempre, e acho importante essa conversa, porque 2021 já teve alguns fatos interessantes, fatos novos aí na nossa Santa Igreja, e é sempre bom escutá-lo. E eu vou de cara trazer um que está pegando fogo aqui no Brasil, Frei, e queria ouvir sua opinião. E já recomendo aos irmãos que vão ao site do Frei, ao canal no YouTube do Frei, para ver o vídeo que ele fez especificamente sobre esse tema, que é a campanha da fraternidade ecumênica. Um vídeo primoroso do Frei, explicando ali o que está por trás dessa campanha da fraternidade. Mas para quem não teve a chance de ver, peço uma breve, antes do Bom Dia do Frei aí, obviamente contando com a bênção dele, uma breve avaliação sobre essa campanha da fraternidade, Frei. Qual é a sua... De uma forma resumida aí, o que está por trás dela, Frei? Como é que você enxerga isso? Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, queridos amigos. Que Deus possa vos abençoar. Nós estamos aqui hoje com alegria para conversarmos um pouco com vocês. E, de fato, nós percebemos que essa campanha, chamada Campanha da Fraternidade desse ano de 2021, ultrapassou todos os limites, né, daquilo que seria considerado uma coisa minimamente aceitável para que se apresente como uma religião cristã, uma religião que tende a ser a Igreja Católica, né, e que obviamente já não é mais a Igreja verdadeira que foi fundada por Cristo. Mas, enquanto as pessoas ainda não têm discernimento dessa realidade, as pessoas ainda buscam uma referência com as suas paróquias, com as suas dioceses, né? E elas se deparam com essa vergonha completa que foi essa campanha da fraternidade, tem sido aí uma vergonha institucional. E nós aproveitamos, então, para fazer uma crítica sobre o problema, porque, de fato, as pessoas estão conseguindo cada dia mais perceber que alguma coisa está errada, né? E que aquela religião conciliar que prometia, a princípio, simplesmente atualizar a religião católica, fazer com que as pessoas tivessem acesso a novas formas de evangelização, né? Uma adaptação ao mundo moderno sem alterar os dogmas e as bases fundamentais da fé, essa religião realmente não cumpriu com o seu papel e mostrou-se essa verdadeira igreja oposta à Igreja Católica, né, que Monsenhor Viganò costuma chamar de anti-igreja, e que tem por objetivo ocupar-se da estrutura da Igreja Católica para, de uma forma gradual, ir dominando todos os ambientes e fazendo com que as pessoas gradativamente passem da fé católica para essa fé universal dessa nova religião que eles estão pretendendo criar, né? Então, isso é uma coisa evidente. Agora, é claro que no Brasil, essas realidades não são tão claras para as pessoas, e as pessoas ainda, na sua maioria, confiam na instituição, confiam nos bispos e confiam nos seus párocos. E por isso, quando eles se deparam com essa realidade dessa campanha, elas vão questionar tudo isso, né? E foi o que aconteceu já desde o princípio desse movimento, dessa quaresma. E nós estamos vendo a reação, né, que as pessoas têm feito, a reação até mesmo de alguns bispos, e que acabam caindo em contradição, porque eles percebem que eles não têm mais para onde correr, né? Porque antes, algum bispo no Brasil, quando ele percebia que a CNBB ia longe demais nas suas tendências esquerdistas ou liberais, então eles recorriam a Roma, dizendo: ó, Roma, socorre a gente aqui, o Vaticano, dá para nós uma luz,
para a gente poder ainda continuar dizendo que a gente é católico. Né? E hoje em dia, quando eles olham para Roma com o desejo de encontrar uma referência de catolicismo que ainda possa dar para eles alguma luz, né? Como acontecia de uma forma ainda mesmo meio imperfeita, mas pelo menos ainda existia alguma aparência de catolicismo naquilo que a gente viu na época de João Paulo II ou Bento XVI. Agora nós chegamos a essa derrocada final com a figura de Bergoglio, né? E que nos apresenta um consolo, né, para esses bispos que apoiam a campanha da fraternidade. Então, ao Ele fez a invés, mensagem, inclusive, né? pois é, ao invés de Roma enviar um limite, uma condenação, um cancelamento, que seria o correto, né, então nós vamos cancelar essa campanha, porque nesse ano não souberam fazer um texto base que tenha uma coerência, etc. Não, ele vem e faz um incentivo. Algo que tem toda a sintonia com o seu programa, porque na Fratelli Tutti nós encontramos todos os elementos que dão subsistência para o texto base que foi escrito por essa pastora. Então, se essa pastora escrevesse hoje para Bergoglio, para que ele considerasse se o texto base dela tem algum problema, ele ia responder dizendo o seguinte: olha, você está convidada para a próxima encíclica, porque o seu texto base está tão bom que com certeza nós vamos trabalhar em cima dele para fazer uma próxima aqui no nosso nosso pseudo-magistério. Você está dizendo que se o Dom Adair, que é um bispo que tem se levantado com uma voz muito ortodoxa aqui, eu não conhecia Dom Adair e estou muito empolgado em vê-lo falar nas homilias, que é um bispo. Se Dom Adair escrevesse ao Papa, ou mesmo o senhor, com dúvidas e com uma dúbia sobre a campanha da fraternidade, ou então se a pastora que conduziu lá pelo CONIC escrevesse, ele talvez jogasse a sua dúvida e a do Dom Adair para o lado e ficasse com a pastora e incentivasse, é isso? É claro. É isso que Viganò quer dizer, que na igreja bergoliana cabem todas as confissões e não confissões, menos os católicos? Exatamente, porque o grande, vamos dizer assim, o grande fundamento da Igreja Católica parte exatamente da referência que a Igreja tem dela mesma. Então, a Igreja tem uma referência dela como aquela que é depositária da verdadeira fé e a única capaz de levar as pessoas à salvação. Então, isso leva a Igreja a uma responsabilidade. A Igreja, quando ela tem de antagonismo ao mundo. A verdadeira Igreja Católica, quando ela se dá conta de que ela tem essa responsabilidade, então ela guarda a fé com zelo, ela guarda aquele depósito com uma inteira consciência de que Deus vai lhe cobrar o anúncio disso. Ao contrário, a Igreja que se estabeleceu pelo Vaticano II e que agora se desenvolveu numa outra fase com o nome de Igreja Bergogliana, essa igreja, ela parte da referência do homem. E quando você parte da referência do homem, você cria um feedback revolucionário que, ao invés de olhar para cima e ver se o patrão está satisfeito conosco, você olha para baixo e pergunta para a massa. E aí, galera, vocês estão satisfeitos com o que a gente está fazendo? E aí a gente tenta criar... Fazendo o que vocês querem. A gente tenta criar uma espécie de aceitação democrática. Estamos alimentando Sodoma direitinho. Exatamente. Então a gente faz ali uma forma de agradar a todos, né? Sem agradar a Deus e, por sua vez, sem agradar aqueles que têm verdadeiro vínculo com Deus. Então, os únicos que são a minoria, que eles ridicularizam, falam, vocês são uma minoria, vocês não têm voz nenhuma mais na igreja. Mas, na verdade, essa minoria que está sendo excluída cada vez mais, se compõe de vocês
e de outros católicos fiéis, ou de outros, talvez, que ainda estão aí atuando como bispos ou como padres, que tentam ainda guardar alguma coisa de catolicismo, essas pessoas vão ser excluídas até o fim, porque essas pessoas não fazem parte dessa nova referência, desse novo paradigma de igreja que foi estabelecido pelo Vaticano II e que agora é levado às últimas consequências na igreja bergoliana. A igreja bergoliana não conhece o critério da hermenêutica da continuidade. A igreja bergoliana conhece somente um objetivo: levar o ser humano à sua realização final. E esse é o slogan exatamente do anticristo. Né? O anticristo ele não vem para dar testemunho do Pai, como veio o Senhor Jesus. O anticristo ele vem para dar testemunho da nova humanidade transformada pela sua própria autorrealização. Né? Então, essa é a meta da nova igreja que vai presidir a união de todas as igrejas e a união de todas as religiões, para que a gente possa abraçar o projeto do anticristo, que vai ter somente um objetivo: o homem feliz num planeta bem cuidado. Longe de Deus. Exatamente. Não, Deus pode estar no coração de cada um. Mas esse Deus... Deus como energia, tudo bem, mas longe da cruz, longe de Cristo. Exatamente. Esse Deus revelado plenamente em Jesus Cristo, que foi ensinado pela Igreja Católica em todos os tempos, esse é um Deus medieval, é um Deus racista, é um Deus machista, é um Deus ultrapassado, é um Deus que há muito tempo já não pode mais nem sequer se manifestar nas nossas liturgias, quanto mais, né, nessas assembleias ecumênicas que eles fazem. E aí eu estava com uns amigos aqui do apostolado fazendo estudo bíblico, e a gente chegou a duas conclusões factuais que são interessantes. Em nenhuma passagem bíblica, Jesus Cristo fala a seguinte expressão: eu sou o amor. Ele nunca falou isso. Ele foi definido como tal, ele é o amor perfeito, João o define assim, mas ele mesmo nunca disse isso. Em compensação, ele disse várias vezes: eu sou a justiça, eu sou o único, sem mim ninguém vai ao Pai, etc, etc. A minha justiça, no final dos tempos, o justo juiz e por aí vai. Segunda coisa, é que ele em momento algum foi ecumênico. Ao contrário, raça de víboras, até quando estarei convosco, vocês vão queimar no inferno, joio e trigo, geena, e por aí vai. Ou seja, ele é muito mais um Deus que afasta, como foi dito a Simeão, eis que uma espada cortará a sua alma para Nossa Senhora, e esse menino vai ser causa de discórdia, de divisão e etc. E o próprio Jesus ainda diz: vocês acham que eu vim aqui para promover a união? Eu vim aqui para dividir. Esse Jesus hippie, do paz e amor, do violão havaiano, das missas, que é quase um culto evangélico, não existe na Bíblia em lugar nenhum. Esse Jesus ecumênico não existe em lugar nenhum no Evangelho. No Evangelho você tem o Jesus da exclusividade, o Jesus do sacrifício e da exclusividade. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Quem vê ao Pai vê a mim. Você só... A Fratelli Tutti ela é uma falha abissal, porque para eu ser irmão de alguém, eu só posso ser irmão dessa pessoa em Cristo. E para ser irmão em Cristo, a pessoa está batizado. Portanto, ou a pessoa está dentro da Igreja Católica ou ela não é minha irmã. Ela é um semelhante, do seu ponto de vista, da criatura, mas não é irmão. Eu tenho que ter amor pelo meu semelhante. A maior prova de amor que eu posso ter é convertendo-o à verdade para que ele possa ser salvo. Essa é a maior prova de amor. E não justificá-lo na sua heresia, no seu pecado ou no seu ateísmo. Então, quando você olha para o Evangelho, eu não consegui encontrar esse Cristo ecumênico de bergoliana. Ele não existe. E aí você chega naquilo que muitos bispos vêm falando, e padres, como acabou de falar o ano passado o bispo Barron nos Estados Unidos, no Congresso, dizendo que agora Cristo é o caminho privilegiado para a salvação. Não é mais o único caminho, é o caminho privilegiado. É disso que se trata, Frei?
Então, na verdade, você está falando de três grandes frentes, né? Três grandes frentes da igreja conciliar, que agora estão sendo levadas às últimas consequências pela igreja bergoliana. Uma é a chamada União dos Cristãos, né? A União dos Cristãos se baseia na falsa interpretação daquela passagem de João 17, onde Jesus diz assim: ó Pai, eu rezo para que todos eles sejam um como nós somos um. Então, essa falsa interpretação, imagina que nesse momento Jesus estava rezando para que não houvesse divisão entre aqueles que creem nele. Mas não é o fato simplesmente de crer em Cristo que faz com que você esteja pertencendo à igreja de Cristo. Porque você pode crer em Cristo de uma certa maneira, herética, e, portanto, se afastar da igreja. Me desculpe. O ministério público de Cristo começa com o demônio reconhecendo ele na sinagoga. O demônio crê em Cristo. Crer em Cristo não é condição para você ser seguidor de Cristo. O demônio crê em Cristo. Isso, mas além de ser seguidor de Cristo... É falso esse argumento, né? É claro. Exatamente. Além de ser seguidor de Cristo de uma forma assim aberta, nós temos que entender que Deus enviou seu Filho para que ele estabelecesse na terra a verdade e ele transmitisse essa verdade pela igreja. Então, o vínculo de unidade que é proposto em João 17 é o vínculo de unidade em torno do Papa e da verdadeira fé católica. Na medida em que você tem um Papa legítimo que transmite a verdadeira fé católica, então você tem ali um rebanho unido em nome de Cristo. Como ele mesmo disse, haverá um só rebanho e um só pastor. Ou como ele disse em João 17, que eles todos sejam um, ou seja, que haja uma unidade dentro da única igreja. Né? Ou como São Paulo também explicou em Efésios 4. A teologia do corpo de João e de Paulo, né? Exatamente. Onde diz em Efésios capítulo 4 que nós devemos entender que há uma só fé e um só batismo. Então, primeira coisa é uma unidade entre os cristãos, admitindo que todos os cristãos heréticos são chamados a estar na unidade da igreja. E isso sempre foi algo considerado falso desde o início, porque os heréticos estão excomungados e, portanto, eles não pertencem à igreja, a não ser que eles se convertam e eles aceitem a fé católica. O segundo movimento, né, em torno desse ecumenismo... E vamos lá, né? Não teve nenhum herege. Não tem... Só um ponto aqui, Frei. Só um ponto. Não teve nenhum grande herege que não cresce em Jesus. Nestório cria, Marcião cria, Ário cria. Todos os grandes hereges criam em Jesus. A questão é em que Jesus eles criam e como eles criam. Portanto, isso faz toda a diferença. Exatamente. Então, o primeiro movimento é essa falsa unidade dos cristãos, coloca todos esses heréticos, Lutero, tudo junto da grande unidade da família dos cristãos, do pancristianismo, que foi condenado nessa encíclica Mortalium Animus de Leão, do Papa Pio XI. O segundo círculo concêntrico que eles fazem é de juntar aqueles que fazem uma religião monoteísta, né? E é aquilo que a gente chama de noachismo. Abrâmicas, né? Exatamente. Então, primeiro eles fazem uma união entre os cristãos, que é falsa, que é o pancristianismo. Depois eles fazem um círculo concêntrico mais largo para juntar-se com aqueles que confessam a fé no único Deus, admitindo que os muçulmanos e os judeus estão conosco nessa unidade também, porque eles confessariam o mesmo Deus que nós, na medida em que eles confessam... Porque é falso, porque o nosso Deus é trindade, eles renegam. Exatamente. Então, aqui você tem o segundo círculo que a gente chama de noachismo. Ou seja, os judeus comandam, os muçulmanos estão juntos, e nós estamos em torno de um único Deus, que é o mandamento fundamental do noachismo. Né? O noachismo é essa religião universal criada pelo Talmud,
que visualiza que os judeus tratam diretamente com Deus, mas que todos os povos da terra, eles podem também ter acesso ao verdadeiro Deus, desde que eles confessem o único Deus e praticam os mandamentos. Então, aqui você engloba os cristãos e os muçulmanos. Os 7, né? Os 7 mandamentos de Noé, né? Exatamente. E ali tem depois um outro círculo, mais alto ainda, maior ainda, que eles chamam de diálogo interreligioso, que vai dizer que todas as pessoas, independente da religião que eles professam, eles estão em união conosco, desde que eles sejam capazes de olhar para o bem do homem. E se eles estão dentro de uma religião que diz, olha, nós somos do bem, nós somos da amizade, nós somos da fraternidade, então nós também podemos estar dentro dessa grande unidade. Então você percebe, estão 3 círculos concêntricos, e a religião conciliar, em nome da fraternidade e dessa grande união da humanidade, vai desenvolver essas três frentes ecumênicas, né? Uma de pancristianismo, outra de noachismo e outra de diálogo interreligioso, para fazer com que as pessoas, em nome desse amor e dessa amizade universal, possam quebrar todas as barreiras, como diz Bergoglio, destruir todos os muros e criar uma ideia de um novo Jesus que não conhece mais nenhum limite de diferença de caráter ideológico, mas que esteja simplesmente pregando a amizade e o amor entre os seres humanos. Então, como você entendeu bem... Exatamente, como você entendeu bem... O nome disso é maçonaria, né? Pois é. O nome disso é a desvirtuação do cristianismo em nome de uma falsa religião maçônica. E ali, por isso... humanismo, isso é a Revolução Francesa. Exatamente. Então, você observou bem que na carta de São João, você tem ali dizendo que Deus é amor. Mas o amor, de fato, é verdade que Deus é amor. Mas Deus é amor a partir da verdade. Porque não tem como eu fazer o amor se eu primeiro não tenho conhecimento da verdade. Então, se eu parto do amor sem a verdade, eu chego numa ideia falsa e eu não encontro o verdadeiro Deus e, com isso, eu não tenho acesso ao amor de Deus. Mas eu chego na armadilha de Lúcifer de fazer com que a humanidade, em nome desse amor desvinculado com a caridade sobrenatural, as pessoas vão se amar simplesmente com o amor humano e elas vão se bloquear na medida em que elas perceberem que o amor humano não é capaz de dar a vida pelo outro. O amor de Cristo... Sim. E dar a vida tem sentido duplo, né? Dar a vida Exatamente. tem sentido duplo, tem um sentido concreto, Cristo na cruz, mas também é levar a vida, que no caso é a vida eterna, a salvação, que só é possível por Cristo. E se eu não levo a vida ao próximo, que amor é esse? Exatamente. Então, o amor de Cristo na cruz, se você for analisar, a cruz tem quatro direções. E os antigos sempre analisavam isso. As 4 direções da cruz nos dão o seguinte entendimento. Que a direção que vai para cima é a obediência que Cristo teve ao Pai. Então, ele morreu na cruz porque ele obedeceu ao Pai até a morte. E isso é extremamente duro de entender, porque essa obediência o levou a ser castigado em nome dos pecadores. Depois, a cruz, que olha para baixo, é a única que sobrou na igreja conciliar. Ou seja, é aquela que ele morreu por amor aos homens. Né? Então, ele morreu por amor aos homens, pronto, tá ali. De fato, ele morreu por amor à humanidade. Mas existe ainda essa orientação para cima, a obediência ao Pai, né? Ou seja, a justiça. E, de um lado, você tem, né, o testemunho da verdade, e, de outro lado, você tem o testemunho da soberania de Deus. Né? Ou seja, de que Deus é mais do que o ser humano. Então, na cruz, você também tem um ser humano destruído por causa da justiça
e para testemunhar a soberania de Deus. Então, quer dizer, a misericórdia ela é uma das vertentes, mas ela não dá a visão completa do que é o sentido do sacrifício da cruz. Então, a igreja conciliar, ela na verdade, uma igreja herética e cismática. Como todas as igrejas protestantes e outras igrejas de todas as épocas, só que ela confunde as pessoas porque ela se apresenta como igreja católica e ela ocupa todos os lugares que antes pertenciam à igreja católica. Então, por isso que as pessoas pensam que essa igreja é ainda a igreja católica, sendo que ela não tem mais quase nada de católica, ela tem algumas aparências ou alguns elementos de doutrina que correspondem àquilo que a igreja católica sempre teve. E é a diferença basal entre igreja católica e fé católica, né? Não, isso não tem diferença. A igreja católica e a fé católica sempre estão juntas. Mas esse Essa igreja não tem a fé católica. exatamente, esse rompimento aconteceu na medida em que entrou a apostasia, né? Então, a apostasia é um fenômeno único da história que nós temos agora observado a partir do fim dos tempos, onde nós temos uma eleição de um papa que não poderia ser eleito, que foi a eleição de João 23. Então, desde que Que era João maçom, né? 23, que era maçom, não poderia aceder ao pontificado, e ao mesmo tempo, ele, por um mistério, um desígnio de Deus, ele acedeu ao pontificado, né? E foi o início da paixão da igreja, o início da apostasia, o início do eclipse. E a partir daí, todas as coisas que antes eram católicas agora são colocadas em contradição. Entendeu? Por causa desse movimento contrário, desta anti-igreja que começa a se manifestar a partir da eleição do Papa ilegítimo João 23. E veja que interessante, pegando carona nisso, um segundo fato que eu quero trazer, nós estamos nessa, eu costumo chamar de, enfim, não vou entrar no mérito, porque o assunto já foi bastante dito em relação à pandemia, mas o fato é que os católicos ficaram sem sacramentos. A gente viu na história da igreja uma situação única de subjugar Deus ao Estado, Jesus a César, os padres, bispos obedecendo às leis seculares, ao ponto das pessoas não terem sacramento, que é Cristo vivo. Né? Um católico sem sacramento é um católico sem Cristo vivo. Né? Do batismo à Eucaristia, passando pela extrema-unção, enfim. E nós vimos no mundo todo, nos últimos 12 meses aí, vários católicos privados de missa, mas também dos sacramentos. E também defendidos e justificados pela própria ação do Papa Francisco. Porque ele mesmo cancelou a missa de Páscoa, cancelou a missa de Natal, né? Ele é um incentivador das vacinações em massa, fez o acordo ali com a ONU, com a OMS, com o grupo dos bilionários lá dos Rothschild, uma série de ações que são públicas e que são formais, o Pacto pela Educação. Dá para passar o dia todo aqui lembrando as ações do Papa Francisco, o acordo com a China, nesse sentido. E aí vem a seguinte questão. Nós estamos se aproximando, estamos na quaresma, estamos se aproximando da segunda Páscoa já cancelada, para usar o termo da moda, e o Papa anuncia que vai fazer uma oração ecumênica. Vamos lembrar que o Papa está construindo com o imã de Abu Dhabi, aquele templo tripartite ali, abrâmico, de cristãos, muçulmanos e judeus. A maquete está na internet para todo mundo ver, que é o templo que vai ser construído em Abu Dhabi, para que você possa, na segunda, tipo um supermercado da fé, na segunda você pode dar uma rezadinha na mesquita, na terça você pode dar uma rezadinha na sinagoga, na quarta você vai na igreja, e o que importa é que Deus é o mesmo. E nesse sentido, ele vai fazer uma oração agora, ecumênica, está anunciado aí em todos os canais, até pelo próprio governo do Iraque, em Ur. Ur, que era a terra de Abrão, supostamente, vinculada à Torre de Babel. Ur, a terra em que Deus mandou Abrão abandonar para ir desenvolver em Canaã, em Israel, a terra de Deus, o povo de Deus. Então Deus manda Abrão sair
de Ur, dizendo que era a Babilônia, a terra de Nimrod, a terra do demônio, para ir para a Terra Santa. E em plena quaresma, em plena Páscoa, que está cancelada por causa do Covid, Francisco vai fazer a oração ecumênica em Ur. Essa simbologia confirma um pouco disso que você está dizendo? Sim, porque ali você percebe o seguinte: esse programa que eles realizam com os muçulmanos faz parte desse segundo círculo que a gente comentou aí, que se chama noachismo, né? Então, é necessário que haja essa parceria entre católicos e muçulmanos para que se consuma essa lógica noachida que os judeus têm que implantar antes da construção do terceiro templo e do advento do Messias de Israel, o Messias prometido, que será o anticristo. Então, por que é necessário isso? Porque, na medida em que se consume esse noachismo, né, quer dizer, essa religião única em torno de um Deus único, então você vai ter a base do sistema da religião universal. Que a religião universal ela não pode se basear nas religiões pagãs. As religiões pagãs elas são tão absurdas e tão diferentes e tão exóticas, né, mesmo o budismo, que elas têm que ser consideradas sempre como sub-religiões. Mas as religiões abraâmicas, manifestações culturais, né? Exatamente, manifestações espirituais, tudo bem, você tem ali, a gente respeita. Mas as religiões abraâmicas, elas são a base de uma religião sensata, de uma religião do homem, de uma religião que tem uma lógica, um desígnio, né, um fundamento, tem ali os mandamentos da lei de Deus. Então, aquilo ali é muito mais sensato para poder ser aceito pela humanidade. Entretanto, o cristianismo ela não pode ser considerada simplesmente uma religião noachida, né? Porque o cristianismo é a revelação do verdadeiro Filho de Deus. E é a revelação do Filho de Deus que se fez homem e que, através dos sacramentos, atualiza a sua presença. Portanto, é uma religião sobrenatural. E que é a pedra de tropeço, né? Ele é a pedra de tropeço, porque enquanto Cristo está com a sua posição de exclusividade preservada, não dá para ter religião universal. Exatamente. Porque judeus e muçulmanos não reconhecerão Cristo como Deus, como segunda pessoa da Trindade. Isso sem falar no Espírito Santo, que para eles é a mesma coisa que Deus. Então, a única forma de eu construir essa religião universal que sustenta essa nova ordem mundial é relativizar Cristo como mais um profeta, como mais um líder, como mais um Maomé ou Moisés. É disso que se trata, né? Exatamente. O cristianismo, ele hoje tem que ser apresentado, e já é assim na igreja bergoliana. O cristianismo é simplesmente a religião desse grande profeta Jesus, que pregou a paz para Israel, que pregou o amor entre os homens e que pregou o perdão e o fim das guerras. Em resumo, é isso. Então, o cristianismo reapresentado pela igreja bergoliana, resultado final dessa igreja revolucionária, né, que foi desenvolvida aí nos últimos 200, 300 anos, ele vai ser isso. Ele vai ser essa imagem desse Cristo falsificado, que em nada está em oposição com a religião islâmica, e que, por sua vez, vão se fundir numa grande religião universal submetida ao judaísmo, porque o judaísmo vai aparecer como a religião mais perfeita acima de todas, enquanto que o cristianismo vai simplesmente presidir a união de todas as religiões secundárias, que dá a primazia ao judaísmo. É como se o cristão fosse o diácono do sacerdote judeu. Perfeito. Uma definição muito bem colocada aí. Exatamente. E aí, ao acontecer isso,
naturalmente, você acaba com a própria função sacrificial de Cristo, porque o templo que ele reconstrói em 3 dias é o corpo dele. A partir do momento que eu tiro dele a exclusividade salvífica no seu corpo, que é a Eucaristia para nós, mas também é a liturgia, também é a própria igreja como corpo místico, a hora que eu cancelo essa exclusividade, eu cancelei Cristo, portanto, abriu a porteira, né? Sim, exatamente. Você observou bem ali que para esse sistema da nova ordem e para o judaísmo, o cristianismo não é um problema. O cristianismo básico não é um problema. O que eles não suportam é o cristianismo católico que confessa a exclusividade da salvação de Cristo, a exclusividade do sacerdócio de Cristo e a exclusividade da Trindade. E o detalhe, hein? Sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Abrão. Tem essa também, de Arão. Tem essa também. Isso, perfeitamente. Não é segundo a ordem de Arão, é segundo a ordem de Melquisedeque. Isso, muito bem observado. Portanto, Cristo é o sacerdote universal, porque ele é simultaneamente o sacerdote, o cordeiro e o altar. Isso, exatamente. Então é isso que o protestantismo negou. O protestantismo negou o sacerdócio de Cristo. E uma vez negando o sacerdócio de Cristo... A melhor definição que eu vi para o protestantismo é: o protestantismo é um judaísmo gnóstico. Judaísmo porque eles cancelam toda a teologia do corpo de Cristo. Desculpa, porque eles cancelam toda a primazia de Cristo como Deus em sacrifício. O corpo para eles não é salvífico, e sim só o espírito. Aquela frase que eles atribuem a Paulo de que só a fide, não existe. Paulo nunca disse que você é salvo só pela fé. Não existe em lugar nenhum isso. Paulo diz que você é salvo, que você não é salvo pelas obras da justiça, conforme a religião judaica, mas ali não tem a ver com a obra de caridade e de amor do cristão, tem a ver com as obras da lei judaica. É isso que ele está condenando ali. E aí você tem uma segunda situação interessante em relação a isso, que é o gnosticismo, porque eu rejudaizo o cristianismo, mas eu jogo fora os elementos carnais, sacramentais, materiais da religião. Portanto, eu me torno um gnóstico. Então, a melhor definição que eu vi de protestantismo é judaísmo gnóstico. Na verdade, não é bem uma boa definição. Todos eles são judaizantes, né? Pega, por exemplo, o bispo Macedo, o Edir Macedo, com o templo dele lá, eles são todos rejudaizantes. Todos eles destroem o sacrifício de Cristo. Na verdade, a definição melhor do judaísmo, do protestantismo, seria essa. O protestantismo é o cristianismo adaptado na mentalidade noachida. Ou seja, você pega o que dá para adaptar. Você passa o cristianismo no filtro dos judeus e eles vão tirar tudo aquilo que impede eles de serem os verdadeiros sacerdotes e os comandantes da humanidade. Então, uma vez que você purificou isso, você tem o cristianismo noachida, que é o protestantismo. E o protestantismo está a serviço desse judaísmo gnóstico que comanda tudo. Entendeu? Faz todo sentido. Então, acho que a leitura interessante para esse cenário, a gente abordou lá a campanha da fraternidade e essa oração do Papa. Tem um terceiro, em Ur, né? Tem um terceiro ponto que vale para a gente encerrar aqui, que é um detalhe que passou desapercebido para várias pessoas, mas um daqueles cardeais que estava na chamada velha guarda, ainda mantinha a ortodoxia junto com o cardeal Miller, com o cardeal Brand Miller, com o cardeal Burke
e outros, cardeal Lenga, enfim, alguns ali que mantêm a ortodoxia, não vou nem falar de Viganò, Schneider e Strickland, porque são absolutas exceções, né? Era o cardeal Sará. O Papa tem mantido vários prelados com mais de 75 anos nas suas funções. Sim. Mas o Sará, o resigning dele, a aposentadoria dele foi aceita com rapidez. Tem alguma mensagem aí? Sim, essa é uma mensagem também importante de se observar. Fica ali bem evidente, né, como você acabou de observar, que ele não era desejado mais, né? Só que ele não podia ser colocado para fora antes dos 75. Porque foi ele que colocou, né? Foi o Papa Francisco que colocou, né? Porque o cardeal Sará é uma pessoa irrepreensível e, antes de tudo, ele é um negro. Se você expulsa um negro, isso não é politicamente correto. Não entendeu? Dá, na igreja bergoliana não funciona. Você não pode fazer isso. Isso aí vai ser considerado um ato de racismo, você imagina? Então, quer dizer, ele tinha que ser suportado até chegar na idade dos 75. E assim que ele chegou na idade dos 75, ele tem um procedimento básico, né, que faz parte do corriqueiro ali, de avisar o Papa, né? Olha, estou à disposição, já cheguei aos 75. Isso normalmente não significa nada, porque, como você bem observou, os cardeais que são postos chaves, eles são preservados até 80 anos, até 85, sem problema. Mas o Sodano vai chegar até 150, né? Mas o cardeal Sará foi ali. No que ele chegou no limite dos 75, imediatamente, bom, então fique à vontade para você voltar para sua casa, né? E eu acredito que isso... O Miller tinha sido assim também, né? O cardeal Miller foi assim também, né? Exatamente. Então, quer dizer que são pessoas que ainda guardavam aquelas bases fundamentais que ainda estavam presentes na igreja conciliar e que agora já não são bem-vindas na igreja bergoliana. E essas pessoas estão se dando conta que a igreja conciliar nunca vai virar igreja católica. E a igreja bergoliana nunca vai retroceder à igreja conciliar. Aí que está o problema. Realmente são tempos... Eu falo com os meus filhos e eu não imaginei que eu fosse estar vivo na época em que tudo que a gente lia fosse acontecer. Porque por 2000 anos muita gente leu a mesma coisa e não estava vivo. Agora, o Caio, que não está aqui conosco, mas que está sempre conosco nas outras conversas, tem uma frase boa. Ele fala, nós temos uma bênção que ninguém tem. Nunca foi tão fácil saber o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Então, é muito mais fácil identificar agora filhos da luz e filhos das trevas do que foi em outras épocas. Teoricamente, a responsabilidade de salvação nossa é maior porque nós agora somos menos passíveis de ser enganados do que em outras gerações, em outras épocas as pessoas foram, né? Então, por um lado, aumenta a compreensão, mas por outro lado, aumenta a responsabilidade, né? Porque o seu potencial de condenação é mais fácil. Né? Eu concordo que é mais fácil de identificar, mas é mais difícil de aderir, por causa das implicações que nós temos na medida em que a gente faz as nossas opções, né? Então, é verdade, e isso tem a ver com cancelamento, entre aspas, excomunhão reputacional, excomunhão social, excomunhão... Porque a excomunhão eclesial ela não vai acontecer, porque o Papa nem precisa fazer isso. Por que ele não excomungou Viganò até agora? Ele não precisa. Ele ignora. Mas a excomunhão social e a excomunhão relacional... O Viganò está escondido até hoje. Então... Você Sim. Tem outras formas de excomunhão, né? De cobrar o preço, né? Exatamente. Enfim, queria, Frei, te agradecer imensamente por essa oportunidade, por essa atualização, já fazendo convite para daqui a uns 2, 3 meses a gente reatualizar. Agradecer imensamente os seus ensinamentos e a sua coragem, acima de tudo. A gente precisa de prelados com coragem na igreja.
repito, estou muito entusiasmado em ver Dom Adair, que eu não sabia quem era, falar e se levantar, dizer o que está dizendo, em homilias. Como você sabe, aqui no Brasil a gente está muito abandonado, né? A gente não tem bispos, pastores. Nós temos um soviete chamado CNBB, aquilo é um soviete, né? Mas não temos bispos e pastores que enfrentam a fé com a entre aspas, macheza necessária de Cristo, de enfrentar o mal e de lutar pela verdade, os verdadeiros pastores, né? Temos o padre Paulo Ricardo, que, conforme já conversamos, faz um trabalho de evangelização, mas ele não entra nessas questões eclesiais que o senhor entra. E Dom Adair surgiu como uma alternativa que tem um chapéu pesado, e que eu vi 2, 3 homilias e fiquei muito, muito empolgado e espero que seja para valer. Que seja para valer, porque toda nação precisa de um Viganò, de um Schneider, de um Frei Tiago, alertando aos verdadeiros fiéis sobre os lobos em pele de cordeiro. Frei, então agradeço imensamente a sua contribuição e a sua disponibilidade costumeira. Amém. Eu também agradeço, Daniel, pela amizade, pelo convite, né, para nós estarmos conversando sobre esses assuntos aí tão importantes e tão sérios, né? E conte com as nossas orações pela sua vida e pela sua família, por todos aí no Brasil, Amém. e para que vocês possam encontrar sacramentos válidos, celebrados no rito correto, tradicional da igreja, e para que vocês possam perseverar na verdadeira fé diante de todas as ameaças, diante de todas as dificuldades. E que Deus possa vos Amém. abençoar e vos dar sempre a sua proteção. Um abraço, então, a todos. Fique com Deus. Amém, Frei. Salve Maria. Fique com Deus. Tchau.